Mais um vídeo aqui no canal, somente a minha opinião. Peço que você preste atenção, bastante atenção nesse vídeo aqui, porque a gente vai desmascarar a imprensa que, claro, atacou o Pablo Marçal e relativizou aí a agressão do José Luiz da Atena no debate da noite do domingo, o debate da TV Cultura, onde Datena covardemente agrediu o Pablo Marçal com uma cadeirada, que cadeira do estúdio ali, inclusive pega a cadeira da Marina Helena. Quase acerta a cabeça da Marina Helena. Pouca gente notou. Eu vi que a Ana Paula Henkel foi outra pessoa além de mim que notou. Ninguém mais eu vi comentando isso. Quase ela acertou a cabeça de uma mulher em rede nacional. Acertou uma pessoa. Não interessa se era homem ou se mulher. Deu uma cadeirada intencional em uma pessoa e não saiu preso do lugar. Inclusive foi convidado para outro debate. A Rede TV esquerdando mais do que o normal, mais do que deveria. Primeiro, convida a Datena, depois coloca a Amanda Klein de moderadora do debate, que foi uma barbaridade, e ainda coloca regras para tentar inibir as ações de Pablo Marçal, impedindo que ele fizesse muita coisa, falasse muita coisa, e mesmo assim ele deitou no debate. Essa que é a grande verdade que poucos querem falar. Mas vamos falar aqui da imprensa brasileira, vamos desmascará-los, até porque o Pablo Marçal já comentou isso também, já comentou não. Comentou também, porque ele publicou vídeos aí relacionados ao tema, e nós temos que ver isso aí. Agora, antes de mais nada, para falar desse debate aí, eu quero trazer para você aqui, ó, isso aqui, ó, absolutamente lamentável, que o filho de Lula apoia Datena em agressão a Marçal, entre aspas, foi pouco. Bom, mas não teve só esse episódio aí do filho do Lula não, tá? Teve mais episódios aí, e eu quero separar aqui para você alguns dos episódios mais marcantes que aconteceram aí, envolvendo aí a imprensa, essa cobertura da imprensa, que é uma imprensa militante de esquerda, que é a imprensa globista, e a gente vai ver aqui tudo que foi falado sobre a imprensa. Mas vamos então à cobertura da imprensa, né, que fez aí realmente uma barbaridade, né? Deixa eu ver esse... Primeiro tem o Adrilles Jorge que vai lavar nossa alma, né? Não, vamos deixar o Adrilles para o final, vamos deixar o Adrilles Jorge aí para o final, porque realmente ele merece um destaque. Cala sua boca! Cala sua boca! Aqui foi seu! Vagabundo! Respeita a democracia, você! Ó, seus vendidos! Vamos lá, Datena, é isso aí, vamos na luta! Onde sempre, cara? Rapaz, você viu aí? Esse é o democrata José Luiz da Atena. O democrata José Luiz da Atena. Cala sua boca! Cala sua boca! Aqui foi seu! Vagabundo! Respeita a democracia, você! Ó, seus vendidos! Vamos lá, Datena, é isso aí, vamos na luta! Onde sempre, cara? 31 de julho de 2024, gente. 31 de julho de 2024. Esse é o democrata da Atena, como você pode bem ver aí. O democrata José Luiz da Atena, em mais um de seus chiliques aí, né? Ao vivo, não foi, vamos dizer ao vivo, né? Tinha alguém colocando um celular ali, gravando ele com certeza. Mas vamos ver o que o Pablo Marçal falou depois de toda essa polêmica, essa cadeirada no hospital. Ainda ele tinha soltado um vídeo bem interessante, vamos ver o que ele falou. Eu quero fazer uma pergunta pro Brasil inteiro. Se eu tivesse dado a cadeirada em qualquer um lá, me explica, o que aconteceria? Eu sei que é da quebrada. Se fosse você, que é pobre, você ia estar onde agora? Você ia estar na cadeia, cara. A cena é deprimente. Vou sair daqui, vou fazer o corpo de delito no ML. E não tem como, não faz sentido um cara fazer um negócio desse. Complicado, né? Se fosse um Zé Ruela, é que a gente vê no Brasil sempre, né? Quando um Zé Ruela faz algo, digamos, desse sentido aí ele vai pagar. Agora, se for alguém do sistema, aí não tem essa, cara. Não é nem questão de ser rico, é se for do sistema. Porque, por exemplo, aquele cara lá, o empresário Luciano Hang, ficou sem rede social desde a eleição, agora esses dias que foram retomar, que o Xandão foi liberar as redes sociais dele. Agora esses dias. Agora tem mais um vídeo aqui que é realmente intrigante. Esse vídeo aqui eu vou te falar, hein? Vamos lá. Você conhece o Datena pessoalmente? Não? Eu conheço. O Datena, no nosso restaurante que ele frequentava, um restaurante muito bem conceituado em São Paulo, meu pai era chefe, e era frequentado por jornalistas, pessoas de políticas, grandes celebridades, pessoas muito importantes, né?
E aí o Datena frequentava. Então eu conheço muito bem o Datena e posso falar para vocês. Para começar, tá? Aquela história que a sogra teve 3 AVCs porque ele foi acusado de assédio. Engraçado, né? Vocês sabiam que ele tem uma filha fora do casamento? O que será que a sogra teve quando soube que ele tinha uma filha fora do casamento? E que essa filha quase não conviveu durante o crescimento dela com ele. Ele foi negligente em relação a ela. Mas como ele é uma pessoa muito influente, as pessoas abafam o caso, como está sendo feito agora. Estão passando pano para o que ele fez, dar uma cadeirada no Pablo Marçal. O Datena sempre resolveu as coisas no braço. Ele brigou no restaurante do meu pai uma vez com o Cajuru. Depois eles ficaram amigos, mas ele até pediu desculpas pro meu pai pelo desrespeito. Voar cadeira é uma coisa que é recorrente com o Datena. É recorrente. O Datena já brigou com o Milton Neves no braço numa churrascaria. O Datena já brigou em vários lugares, no braço. Ele é um narcisista que se acha o todo poderoso, que ele pode tudo. O que acontece com o Datena quando uma pessoa denuncia ele? Ele é muito forte, ele passou por muitos partidos, ele tem uma influência muito grande. Então a pessoa vai ter que desistir, porque senão ela que vai se dar mal, entendeu? Então assim, agora o pessoal tá passando pano para ele, dizendo assim, né? Ele provocou. Gente, eu cuido de mulheres vítimas de violência doméstica. E quando a mulher apanha, tem um monte de gente que fala assim, ah, mas ela provocou. Essa é a resposta? Esses jornalistas são canalhas, porque eles estão passando pano, sabe? O Pablo Marçal foi pro hospital. Ninguém tem empatia que ele quebrou um osso da costela. Isso é um absurdo, vocês acharem, ah, mas ele estava provocando, o Datena, ele estava provocando. Na época do Bolsonaro foi a mesma coisa. O cara levou uma facada, quase morreu, e ninguém teve empatia com ele. Dessa turma, tô falando, né? Porque eu tive muita empatia. Quanto provocaram o Bolsonaro e ninguém reclamou. Chegaram até colocar a filha dele como uma menina que não era de boa índole, e ele teve que escutar. Falaram que ele era traído pela esposa, e ele teve que escutar. Quando que ele bateu em alguém? E olha que ele era taxado de um cara ditador, autoritário, né? Então assim, gente, independente de que você vai votar, não aceite injustiça. Não aceite injustiça. O Datena não é flor que se cheire. É um narcisista. E agora o Malafaia se uniu a ele. Gente, o ódio do Malafaia só serve para uma coisa, para mostrar para você que pastor é um ser humano e que de repente ele pode ser extremamente cruel. O Malafaia se uniu ao Datena, 2 narcisistas perversos, para destruir a vida de uma pessoa. Isso é muito triste. Realmente complicado, hein? Esse caso aí do que estão fazendo aí do Datena, né? Essa imprensa aí também, canalha, que tá fazendo o que tá fazendo aí com o Pablo Marçal, e estão passando pano. E eu tô trazendo esse vídeo aqui justamente para mostrar a passação de pano deles, tá? Porque a passação de pano desses caras tá sendo desmascarada aqui neste vídeo. Mais um vídeo aí. Olha, eu não sei você, mas você podia entrar na linha de combate e levar a cadeirada dele. Pede pra ele replicar a cena, pra você ver a cena que foi. Fratura de costela e fratura normal. Quem estiver achando que é brincadeira, peça para ele. O comportamento análogo a orangutano, tiveram que parafusar as cadeiras aqui por causa do descompasso emocional dele. É o seguinte, se não gostarem aí eu pedi pro filmmaker, né, acompanhar e publicar isso. Eu acredito que eu conseguiria ir a pé pro médico, né? Mas estava lá a ambulância, eu insisti, Pablo, insisti para ir na minha própria escola. Só que o segundo arremesso da banqueta aqui pegou na minha costela, eu estava com dificuldade de respirar fundo. Só que ontem mesmo eu já estava no compromisso, ainda estou com essa dor, vai ficar de 4 a 6 semanas, segundo os médicos, e 1 semana vai avaliar se tira essa tala aqui, pegou aqui no dedão. Eu queria que vocês, na vez que ele chegar aqui, perguntem sobre a tentativa de homicídio. Tem médicos que gravaram vídeos falando sobre isso. Aquilo ali, se eu não desvio um pouco para o lado, poderia acertar a muleira de uma pessoa.
Isso aí foi já depois do debate da Rede TV, essa declaração dele para a imprensa, falando aí sobre a omissão da imprensa, certo? Em falar realmente o que aconteceu e ficar defendendo, passando pano aí pro José Luiz Datena. Olá, eu sou a procuradora de uma das moças que o Datena cita ontem no debate. Pois é, Datena, o que você fala é mentira. As pessoas têm medo de você. As mulheres têm medo de você. As mulheres, além de nojo, têm muito medo do que você é capaz de fazer. E todo mundo sabe. Então eu tô aqui, em nome delas, para dizer que você mente. E que a sua mentira, um dia, vai chegar à conta. Mas tudo que você disse é somente o medo que você coloca nas pessoas. E é por isso que até hoje você tá impune. O negócio não tá fácil pro Datena não, tá? O Datena tá se complicando aí com as mentiras dele, e a imprensa também passando pano, se complicando realmente ainda mais. Essa é que é a grande verdade. Agora o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, o nosso deputado federal aí, ele falou algumas verdades aí, vamos ver o que ele falou. Cometeu um crime ali. Por que não prenderam ele em flagrante? Eu não sei. Não tinha segurança, não tinha guarda policial ali presente, de nenhuma esfera, né? Poderia dar voz de prisão ali, em flagrante. Foi um ataque covarde, o outro não estava esperando, falhou tanto na ética histórica quanto na ética atual. Se fizesse um duelo de cadeiras, acho que o Datena perdia. Mas o que ele está dizendo aí, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, é que o Pablo Marçal, ele é atacado com a cadeira, ou seja, o Datena, ele não vai na mão, né, no braço, não vai no braço. Então, assim, ele não vai no braço. Foi covarde demais, pegou uma cadeira de ferro e atacou o Marçal. Para mim, a minha intenção, ele dizendo aqui, a intenção do Datena era de lesionar gravemente. Tem um vídeo rolando aí famoso de um médico, talvez depois eu até pegue um corte, eu tentei achar, mas não consegui encontrar depois, eu cheguei a ver depois pedido histórico. Tem um vídeo de um médico aí, não sei qual é o doutor, mas eu esqueci o nome, ele falando que se tivesse pego em determinadas regiões da coluna do Pablo Marçal, poderia ter causado graves lesões, paralisia, tanto paraplegia quanto tetraplegia, poderia ter causado até a morte, o que poderia causar até uma insuficiência respiratória aguda, dependendo da localidade que pegasse aqui atrás na nuca. Se pega como diria o Marçal, na muleira, acho que ele viu esse vídeo também, se pega na muleira, aí já é, um abraço. Tem um vídeo que rola famoso no TikTok de um menino, uma criança, não sei de quantos anos, 12, 14, sei lá, 16 anos, chega outro menino brincando, né, e dois, na verdade, são dois, e passam a rasteira, cada um com uma perna, derruba uma das pernas do menino, um pega um, outro pega outro, e esse menino cai batendo na cabeça, e ele morreu, o menino que bateu a cabeça, bateu a muleira no chão, de maneira inesperada, não esperava o choque, bateu no chão duro e morreu. É uma brincadeira de muito mau gosto, que acabou em morte. E o Datena, intencionalmente, esses meninos foi totalmente? Foi, mas querendo ou não, era uma brincadeira, eles não queriam que tivesse esse resultado. Eu não sei qual o resultado que o Datena quis. Quem pega uma cadeira e parte para cima de alguém dessa maneira, não pode querer coisa boa. E não é que ele partiu e parou, não, depois que ele dá a cadeirada, ele ainda pega outra cadeira, que é inclusive do Marçal, e tenta jogar também. O pessoal meio que segura ali, e ele, se não segura, ele jogaria outra cadeira do Marçal. O cara totalmente desequilibrado. Você viu o vídeo dele aí, de Júlio, agredindo as pessoas, mandando, entendeu aí? Você viu tudo aí, fazendo gestos aí. Então, já deu a letra aí, né? Tem mais aqui, né? Aí vem um cara desse falar um monte de mentiras. Você já não viu, rapaz, que você só está aumentando a tua região? Você e o mentiroso aqui, o que saiu correndo do debate, então, é impressionante. A população está vendo. Essas mentiras não... É muito canalha esse Ricardo Nunes, né? Ele viu que o Marçal saiu com certa insuficiência respiratória, e aí ele fala que ele saiu fugido do debate, né? Saiu correndo. É um canalha esse Ricardo Nunes. É tão canalha quanto Datena, quanto o Boulos, quanto o Tabata Amaral, que quer censurar você. O sonho dela é censurar o povo brasileiro. Ela é pró-PL da censura, tá? Fique sabendo, se você não sabe, a Tabata é pró-PL da censura. Essa aí não pode ganhar nem pra síndica de condomínio, tá, gente? Nem pra presidente da sala de aula ela pode ganhar. A agressão física que foi cometida contra Pablo Marçal no debate da TV Cultura é inadmissível. E todas as relativizações que estamos vendo, presenciando em torno desse fato, tanto por parte do jornalista quanto dos políticos presentes, que seguiram com o programa como se nada tivesse acontecido, todas as relativizações são vergonhosas e são um indicativo
de que a verdadeira normalização da violência física está acontecendo como prática política, permitida somente contra as pessoas que são de direita. Se, em 2018, o Bolsonaro foi agredido por um militante anônimo do PSOL, agora o candidato conservador foi agredido em uma transmissão ao vivo pela televisão por um político de esquerda e simplesmente não aconteceu nada, absolutamente nada. É óbvio que a proporção desses crimes é incomparável, mas desliga um pouco aí a nossa máquina de memes e as nossas animosidades eleitoreiras para a gente pensar um pouco sobre isso. O candidato de esquerda saiu do local depois de ter agredido Pablo Marçal, caminhando tranquilamente, escoltado como se ele que fosse a vítima e dando entrevistas e culpando a vítima da violência de ter baixado o nível democrático. Exatamente, o cara agride um adversário político e diz que o outro é que não é democrático. Isso é literalmente afirmar que a verbalização de frases incômodas, dizer opiniões controversas é um ataque à democracia, mas bater em alguém é aceitável. É como se fosse permitido agredir desde que a vítima esteja no espectro político oposto dos comunistas. E quando é de direita não é permitido sequer dar uma opinião, até opiniões e frases são proibidas. Agora, imagina comigo se fosse o contrário. Pablo Marçal com certeza teria, no mínimo, sido detido em flagrante e saído do local algemado. Com certeza, ninguém seria conivente, ninguém passaria pano, ninguém toleraria como está acontecendo agora. Em 2022, o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, esteve em uma situação semelhante. Ao questionar de uma forma bem incisiva uma jornalista, a Vera Magalhães, sobre os seus contratos com a TV pública, a mesma jornalista que ontem relativizou a agressão que o Marçal sofreu, inclusive, o Douglas Garcia, deputado, teve o seu celular arrancado e arremessado para longe por Leão Selva, que coincidentemente ou não, era o mediador desse debate, onde um candidato de direita também foi atacado fisicamente. O que aconteceu lá naquele episódio? O Douglas Garcia foi tratado pela mídia como agressor e até pessoas do nosso espectro político, pessoas de direita, pessoas do seu entorno, além de o abandonarem, chegaram ao cúmulo de pedir desculpas públicas a Vera Magalhães. Desculpas pelo quê? Desculpas pelo quê? Olha só, a omissão e mesmo a conivência de muitos diante de absurdos dessa natureza é o combustível que tem alimentado a escalada autoritária da esquerda. Enquanto o lado de lá segue infringindo as leis, os limites e tudo isso impunemente e consolidando a desumanização de todos nós que somos de direita, de todos nós conservadores, como se nós não merecêssemos um tratamento humano e respeitoso. Enquanto isso acontece, nós estamos apenas vivendo para nos defender de ataques, apenas vivendo para garantir direitos mínimos e básicos que estão sendo atacados. E mesmo quem não é de direita deveria se solidarizar, porque o que acontece contra Chico, em algum momento, pode acontecer também contra Francisco. É lamentável, lamentável. Esse deputado aí realmente representando. Não me recordo do nome dessa deputada, que se você souber, comenta aqui, tá? Deixa um comentário aí com o nome dessa deputada. Não me recordo do nome dela, mas ela deu aula aí, tá? Deu aula aí que o cara falou. O que mais? Isso aqui é um vídeo que o Marçal postou, né, no seu Instagram, no seu Pablo Marçal por SP, onde ele fala que é o seguinte, deixa eu até conferir se eu tô com o microfone ligado, pronto. Vou até conferir aqui, ó. O que o Pablo Marçal fala é o seguinte, tese da legítima defesa, o STF, hein, Supremo Tribunal Federal, e o STF fala, tese da legítima defesa na honra, aliás, tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. Em decisão unânime, STF entendeu que o uso da tese contraria os princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Essa é uma matéria do próprio STF, na seguinte data, 1º de agosto de 2023, tá? Às 6h30, 6h30 da tarde para a noite, aí saiu, portanto, essa informação. E o Marçal manda um recado. Portanto, Datena, o que você cometeu contra mim foi uma tentativa de homicídio e não use uma tese que foi aplicada para agressão contra mulher. E mesmo na tese que foi colocada para agressão contra mulher aí, se é que for o caso,
aí estão dizendo que é inconstitucional. Legítima defesa para defesa da honra. Estão dizendo aí que é inconstitucional. E o próprio STF, que eles tanto amam, está dizendo aí, né? Está dando aí essa letra para os apoiadores de agressores. Da pena que vem durante a campanha se queixando de muita coisa, né? Mas é interessante que o Pablo Marçal falou numa das entrevistas que ele dá, diferentes podcasts, que ele passa muito tempo tentando entrar dentro de uma pessoa e entender ali seus pontos frágeis. E quando você chama um homem de 67 anos, que está, digamos, foi formado num tipo de mentalidade ainda lá de trás, né? Mas antiquada, em que a provocação diz, você não é homem para vir me bater, ele sabe no que ele está fazendo. Você é um arregão, você não é homem para vir me bater. Então, o Pablo Marçal sabe exatamente que corda ele está tocando, geracional, inclusive, e do temperamento do Datena. O Datena recentemente abandonou uma entrevista para o UOL, não é? E chorando, muito desapontado com o que aconteceu na campanha dele, pelo fato de que ele não conseguiu progredir nas pesquisas eleitorais e que o eleitorado não o acatou como um candidato viável. Marçal explorou isso também. Marçal explorou isso, Marçal explorou várias fragilidades que todo ser humano tem, né? Quer dizer, não faz o possível para tirar todo o conteúdo programático do debate para ofender a pessoa naquilo que ele considera que pode ser um ponto frágil, e o Datena, de fato, perdeu a cabeça. Mas todo mundo sabe em São Paulo, quem acompanha o Datena ao longo de todos esses anos, sabe que ele é uma pessoa profundamente emocional, né? Passação de pano da Mônica Waldvogel lá na Globo. Normal, a gente já espera esse tipo de comentário lixo aí, vindo lá da Plim Plim, né? Isso aí não é realmente para espantar ninguém, absolutamente ninguém. Agora quem vai dar aula é o Caio Coppola. E o Datena, por sua vez, alega que ao agredir o Pablo Marçal com uma cadeira, estava defendendo a sua própria honra e honrando a memória da sua falecida sogra, que sequer foi citada pelo seu adversário. Nenhuma palavra falada dá causa para retorção por meio desse tipo de agressão física, até porque um dos pré-requisitos para que a defesa seja legítima é a proporcionalidade da reação, o uso moderado dos meios necessários para fazer cessar o dano. Portanto, é fácil concluir que tanto Lula quanto o Datena usam a mesma estratégia para normalizar a violência política que eles praticam ou que eles estimulam, a narrativa da defesa da honra. E para variar, as gargantas de aluguel estão se esgoelando na tentativa de relativizar uma violência que, além de antijurídica, é injustificável. Dá pena, Basília. Tá aí o Caio Coppola dando aula. Realmente faz todo sentido aí que o Caio Coppola falou. Dessa agressão injustificada e, ao mesmo tempo, a imprensa aí passando um pano de forma absolutamente vergonhosa. Agora, quem fez uma piada bem interessante, quem fez graça aí, que o Pablo Marçal, inclusive, gostou e repostou, foi o Siqueira, né? Vamos ver o que o Siqueira Júnior falou hoje. Vocês viram ontem a que ponto nós chegamos, gente? E olha, logo na TV Cultura, né? Eu não imaginei que nós íamos ver na TV brasileira, em horário nobre, Debate Fighter! Gente, e você viu quando lá o candidato, você não é homem não. Eita. Você não é homem não, você não... E agora, Siqueira? Ajuda aí, pô! Não, precisa não, precisa não. Você não é doido? Um dia que eu saísse do hospital, ele pegava no inferno. Rapaz. Eu falei que... Que invenção da... Esse é o Siqueira Júnior. Não perdeu a oportunidade também aí de fazer uma gracinha, né? Com a situação aí. Que realmente foi engraçada, né? Temos que admitir aí que foi realmente uma situação engraçada. Mas tem a mais, agressão física que foi cometida contra Pablo Marçal no debate da TV Cultura é inadmissível. E todas as relativizações que estamos vendo, presenciando em torno... Essa aqui eu já mostrei, né? Essa aqui eu já mostrei, então vamos pular, porque essa aqui teve várias versões. O Marçal, inclusive o Marçal mesmo, ele faz aí essa...
da Atena, ele que, como a moça falou agora há pouco aí, filha de um dono de restaurante, falou que ele já brigou várias vezes com o Cajuru, com o Milton Neves, com outras pessoas mais. A gente viu um vídeo aqui dele mandando o cara pras cucuias, né? Ele mandando o cara se lascar e tudo mais. Com câmera ligada ou desligada, ele não tá nem aí, cara. Ele parte pra ignorância mesmo, entendeu? E de maneira covarde, se necessário. Vamos ver mais uma fala do Pablo Marçal ainda no hospital. Fiquei impressionado de ninguém solidarizar dos candidatos. Todos, menos o Boulos, tem meu WhatsApp. No debate, ninguém solidarizou. A mídia inteira tá fazendo um jogo sujo. Isso não é passar pano, isso é um jogo sujo, horrendo, onde você não respeita a democracia. Eu não toquei em ninguém. A mesma coisa que o Datena fez, ele começou plantando, eu reguei e ele foi lá para agressão. Então, assim, tem 2 pesos e 2 medidas nesse consórcio comunista do Brasil. Provando para vocês. Eu estou provando para vocês que existe 2 pesos e 2 medidas. Pablo Marçal aí realmente mostrando que existe 2 pesos e 2 medidas. E o que ele fala aí é a pura verdade. A gente comprova isso vendo aí as falácias da imprensa, o que a Globo falou logo depois. A gente tem visto isso aí, né? Agora, uma coisa que me deixou chocado também foi isso aqui, ó. Eu tive que comentar, tá? Eu não sei, acho que eu nem me apresentei para você, né? Nos vídeos que eu fiz aí, mas eu sou o Johnny. Tem outros canais aqui no YouTube. E esse aqui, ó, cara, é o post que eu fiz em resposta, né? Post não, eu respondi aqui essa postagem absurda do Kim Paim. Aqui, ó, onde eu digo o seguinte: lamentável esse comentário. Acho que Marçal, até sem querer, até indiretamente, está desmascarando muito metido a direitista conservador desse país e de fora dele. Ridículo e absurdo. Covarde. E aí eu coloco aqui, ó, lamentável, não acredito que li isso em seu perfil oficial. Como pode um ser que se diz de direita fazer um comentário deplorável, ridículo, covarde e absurdo como esse? Uma pessoa que foi covardemente agredida ao vivo. A mulher de roupa curta também merece, Kim? Adeus. E claro, eu me desinscrevi, né? Desinscrevi não, deixei de segui-lo no Twitter, e se eu ver algum vídeo dele no YouTube, vou deixar de seguir, vou deixar de inscrever também, porque não dá para seguir esse tipo de pessoa que acha que tá tudo bem agredir alguém com uma cadeira. Ele tentou, tem outros posts que o Kim Paim fez, e ele mora na Austrália, para quem não sabe, né? Pelo menos morava até onde eu vi. E tem outros posts que ele fez, que eu também não vou entrar em detalhe, não quero aqui atacar o Kim nem nada, mas é que como eu vi isso aí, não podia ficar quieto. Aí eu postei respondendo agora. O que ele escreve, você tá vendo aí, é incrível. Olha o que o Kim Paim escreveu depois do acontecido. Ele bota a foto da cadeirada para deixar claro o que ele tá falando e coloca o seguinte texto. Olha a legenda. O farsante tomou uma com gosto. Fica aí chamando os outros de covarde, agora aguenta. Pera aí, o Kim Paim acha que o Datena não foi covarde usando uma cadeira para atacar alguém que não tinha um mecanismo, um escudo ou outra cadeira para se defender, atacando de surpresa. Ele atacou com uma cadeira. Kim Paim, o Datena não seria covarde se ele fosse no braço, falasse que eu vou dar em você agora aí, e fosse lá sem pegar a cadeira e desse um soco na cara, que seja. Tudo bem, a gente ia discutir se ele é covarde. Agora, com uma cadeirada dessa aqui, não tem discussão. Qualquer um que falar que ele não foi covarde, que o Datena foi corajoso em fazer isso aí, eu não tenho nem palavras para descrever qualquer um que tiver esse tipo de atitude aí. Isso é atitude de esquerdopata. Por isso mesmo que eu mandei um recado aí. Como é que pode direitista desse tipo? E o Alan dos Santos, cara, o Alan dos Santos, você vai ver o que o Alan dos Santos falou, porque o Alan dos Santos viu isso e não deixou barato. O Alan dos Santos também, que mora nos Estados Unidos devido a Chanel ter praticamente expulso ele, olha o que o Alan dos Santos falou aí pro Kim Paim, em outro comentário do Kim. O Kim comentou, Pablo Marçal, ainda no domingo à noite, ele comenta depois da cadeirada, Pablo Marçal pediu para receber um tapa, Datena foi lá e a TV Cultura infelizmente não transmitiu para o público e ainda colocou comerciais. Estou no aguardo do vídeo de quem estava lá dentro gravando. E o Alan diz o seguinte, respondendo a ele. Já no dia seguinte, dia 16 de setembro, segunda-feira. Toda vez que vejo alguém atribuindo a culpa e não o dolo à vítima, entendo o motivo de pessoas como você ter me dito, entre aspas,
Eu me arrependo de ter criticado Moraes quando ele te perseguiu. O Alan continua. O Brasil está repleto de pessoas com essa mentalidade de aborígene. Então você vê que até o Alan dos Santos saiu em defesa do Marçal aí. Talvez não por causa do Marçal, mas sim por causa do que aconteceu. Que foi uma covardia. Tem mais um vídeo pra gente ver aqui. Ó. Que foi o motivo da minha saída da empresa que eu trabalhava. Eu vou pausar esse vídeo, por quê? Porque essa moça aqui, ela simplesmente é a moça lá que o Marçal fala que o Datena assediou, vamos ver. Que foi o motivo da minha saída da empresa que eu trabalhava anteriormente, em que eu era apresentadora de telejornais de rede nacional. O motivo foi que eu sofri assédio sexual do meu diretor por quase 1 ano. E no final eu sofri retaliações, porque obviamente que eu não cedi, né? E aí até que eu não aguentava mais, eu decidi fazer a denúncia no RH da empresa. Não tinha feito boletim de ocorrência, nada, porque eu levei esse fato ao RH e falei, o que vocês vão fazer? E o que eles fizeram foi me demitir 2 dias depois da denúncia. Eu sabia que isso poderia acontecer, né, claro, mas eu tinha esperança de que a empresa fosse uma empresa séria e que zelasse pelo bem-estar dos seus colaboradores. Mas não foi isso, né? Me enganei. Então, sim, eu entrei na justiça, está rolando um processo contra a empresa. Então, contra a empresa e um processo criminal contra essa pessoa. Ainda não temos resultados. Eu não posso falar sobre os processos porque eles estão em segredo de justiça, mas eu tenho muito orgulho de eu ter tido coragem de ter feito tudo isso e ter saído dessa prisão, vamos falar assim, né? Talvez eu tenha sido a única mulher que tenha tido coragem, porque eu sei de várias outras que sofreram na mão dessa pessoa, assim como eu, e é muito triste porque a gente acaba se sentindo invalidada, como profissional principalmente, e como mulher, como ser humano, né? Ninguém imagina o tanto que é ruim, o quão traumatizante é. Eu venho defendendo as mulheres brasileiras contra todo tipo de crime. Calúnia, assédio sexual, abuso sexual, feminicídio. E vou continuar fazendo isso. Eu defendo todas as mulheres. Agora, se uma pessoa, independente de ser mulher ou não, me acusa de uma maneira vil, é claro que eu vou ter que responder a isso e pedir que a justiça faça justiça. Mostre a pura verdade. Porque eu vou continuar. Senhores, tirem suas próprias conclusões. Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, deputado mais votado do estado de São Paulo, deveria ser do Brasil, no lugar daquele Nicolas, que é um fascista, que o que ele falou dentro do Congresso Nacional deve ser repudiado em todos os sentidos, devia ser caçado aquele cara. Ontem me olha, Datena, você quer entrevistar o negro? Nunca mais na minha vida, eu quero nem ver ele. Devia ser caçado esse cara aí. Realmente hoje cheguei aqui para você, assim como você está me entrevistando, de coração aberto, sem saber quais seriam as perguntas, para que fosse da melhor maneira possível. Olha, em primeiro lugar, você está deixando um cara que tem 50 anos de profissão emocionado, né, pelo seu conteúdo, pela sua forma de juntar palavras. Eu trabalho com isso há 50 anos. Não é fácil, mas não tem condição de comunicar o que pensa, com a clareza que você fala. Então eu estou emocionado. Cheguei a ir às lágrimas aqui, porque aí sim eu acredito no meu país. Não interessa a ideologia. Sinceramente, não interessa mesmo. No seu caso, por exemplo, a gente vê que você é um princípio de uma coisa mais básica de todas. É simplesmente dizer a verdade, cara. Não tem nada mais importante do que você ser verdadeiro. Você vê que o Datena, eu vi essa entrevista que ele fez com o Nicolas, essa do Boulos eu não vi, essa do Nicolas eu vi ao vivo, entendeu? Acho que foi ao vivo, não sei. E não sei se foi ao vivo ou se eu voltei lá, mas eu vi. E foi boa a entrevista, foi uma das melhores aparições do Datena falando alguma coisa em muito tempo, entendeu? Foi em muito tempo. Ele elogiou o Nicolas, falou o que a gente queria, que a gente tinha vontade de falar pro Nicolas.
E depois ele faz esse papelão. Não tinha visto isso. Eu vi agora, depois da cadeada, não tinha visto essa do Boulos aí, esse trecho do Boulos aí, que ele detonou o Nicolas, não tinha visto. E aí ele mostra quem ele é, né? Aí nessa do Boulos ele realmente mostra quem é da Atena. Então, tem muito o que dizer não, né? Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós da nossa família sofremos, com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve 3 AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. Você viu aí, né? Você não se arrependeu? E Datena responde, claro que não. Ou seja, para ele, irmão, continua... ele fez intencionalmente, premeditadamente, sim senhor, tá? Porque ele já tinha dito no Flow que se arrependia de não ter acertado, não ter dado no meio do Marçal. E aí, no debate ele dá, e depois disso, dá entrevista como se fosse um herói, para um monte de jornalistas lá que puxaram o saco dele também. E aí, vem depois dessa outra entrevista, acho que foi até para Cultura ou foi para Gazeta essa aí? Acho que foi para Cultura. E aí, o que ele faz? Ele fala que não se arrependeu. Ou seja, tinha que estar preso. O Datena devia estar preso. O Datena devia estar preso. Uma cadeirada, se o Marçal não se protege com o braço, se o senhor pega uma cadeirada na cabeça dele, ele poderia ser morto. Aquilo pode sim ser interpretado subjetivamente como uma tentativa de homicídio. E aí a gente resbala num velho clichê. Se fosse o contrário, o Pablo Marçal estaria preso. Se o Bolsonaro desse... Imagine o Bolsonaro dando uma cadeirada na cabeça do Lula durante um debate. Ele estava preso, não só ele, a equipe inteira dele. O Alexandre de Moraes teria instaurado um inquérito, não de discurso de ódio, mas de ação efetiva de ódio, homicídio coletivo. Daria um jeito de prender toda a direita brasileira, porque estaria incitando não só o ódio, mas como uma tentativa de morte dos seus amigos. Vocês têm alguma dúvida de que isso aconteceria? Agora, como é um candidato de esquerda, todo mundo passa pano. Eu estava vendo a Globo News agora. Todo mundo falando, mas o Datena teve as suas razões, porque o candidato Marçal teve uma atitude pueril de provocar. A atitude de provocar existe em campanhas políticas, seja ela exagerada ou não, desde o início das campanhas eleitorais, na história das democracias eletivas no mundo e no Brasil. Pelo amor de Deus, se ele teve uma atitude pueril, dizer que você não é homem e vir me bater, isso não justifica, por óbvio, o homem pegar uma cadeira de maneira covarde, porque ele pegou uma cadeira, ele pegou um objeto. Um homem de 70 anos, é covardia bater no homem de 70 anos. Um homem de 70 anos com uma arma branca, que é o caso de uma cadeira, pode assassinar alguém. Um homem de 70 anos com um carro, com uma faca, com qualquer coisa, pode matar alguém. Então, eu acho que a gente está tendo uma falsa relativização, mais uma vez, por uma questão de situação política. Pablo Marçal não é de esquerda, então a ele podem ser colocadas todos os tipos de violência. Parte da direita e a esquerda total, inclusive a TV Cultura, pelo aquele apresentador abobalhado, com o olho arregalado lá, o Leão Serva, dizendo, a violência simbólica de Marçal gerou a violência física. Violência simbólica, uma ova. Isso é papo de esquerdista. Palavras machucam até entre um casal, entre amigos, entre pessoas que estão num diálogo. Palavras machucam desde Sócrates e Platão lá, que uma pessoa discordava veementemente de outra. Meus amigos, desconfio que eu tenho estado mudo aí, tenho estado clicando no botão errado em boa parte do vídeo. Se isso tiver acontecido, eu peço desculpas a vocês, tá? É muito botão aqui para estar apertando, tá? Então é complicado. Eu, infelizmente, tive essa percepção agora que eu posso estar apertando o botão errado há um bom tempo aqui, tá? Inclusive, pode até, eventualmente, ter atrapalhado aí a compressão em alguns momentos. Vamos ver como é que saiu o vídeo. Como talvez eu não consiga editar, porque o canal é novo também, não sei se vale a pena tanto capricho nesse momento. A gente vai ver o que a gente faz na edição aí, fazer o jeito que a gente puder fazer para ficar melhor. Agradeço a você pela sua audiência, quero que você deixe sua opinião aí nos comentários do vídeo também, tá? E vamos ver aí se a imprensa melhora, porque passar pano para agressor não dá, né? Até o próximo vídeo, pode ser, claro, esse aqui, né? Tá aparecendo aqui agora os vídeos, né? Se Deus quiser. Então, vejo você no próximo aí. É treta, somente a minha opinião.